Se você tem várias ideias de negócio na cabeça, projetos para realizar, mas não consegue tirar nada de fato do papel e transformar em realidade, esse vídeo é para você. Eu sei exatamente como é frustrante você ver outras pessoas crescendo, criando seus negócios, executando suas ideias e você naquele loop eterno de planejamento, planejamento, pesquisa, pesquisa. Mas o que acontece é que não é falta de conhecimento, não é falta de tempo, preguiça ou falta de vontade. Às vezes a gente está preso em 3 bloqueios específicos que fazem com que a gente caia na mesma armadilha e caia no mesmo loop eterno de nunca colocar nada para frente. E a ideia desse vídeo é justamente a gente falar sobre quais são esses 3 bloqueios e o que você deve fazer para conseguir superar cada um deles. Simbora pro vídeo? Eu preparei esse esquema de mind map para facilitar o nosso entendimento. Então vamos direto ao ponto. Quais são os 3 bloqueios que fazem com que a gente acabe travando e não colocando nossas ideias em prática? 1, falta de clareza. 2, medo de investir errado. E o 3, a ausência de método. O bloqueio 1, o que seria? A falta de clareza. Exatamente seria você ter ideias vagas. Então, eu quero ter um negócio online. Tá, mas o que é esse negócio online? É um site, é um e-commerce, é um dropship, enfim. Quem é o seu público, né? Para quem você quer vender? Para quem é essa ideia de negócio ou produto, serviço, né? E principalmente qual é o problema que ele resolve na vida das pessoas? Qual é a solução que você está trazendo? E quando você não tem muita clareza sobre isso, você entra em um loop eterno de pesquisa. Então, você vai pesquisar, no caso do exemplo que eu dei, sobre ganhar dinheiro na internet. Vai abrir-se milhões de abas na sua mente e você nunca vai conseguir, de fato, focar em algo específico para que você consiga encontrar informações mais direcionadas, encontrar soluções mais voltadas para de fato o que você quer e você é basicamente abduzido por milhões de conteúdos na internet. E acaba entrando em várias frentes específicas e nunca sai do ato de planejar e nunca de fato consegue amarrar tudo que você está imaginando para sua ideia. Então, o primeiro bloqueio é exatamente esse e é um dos mais importantes dentro desse processo de colocar um negócio para frente, colocar uma ideia de projeto na rua. O segundo bloqueio é o medo de investir errado. Sabe aquele excesso de cautela que você fica dentro do processo do planejamento, dentro do processo de pesquisa, esperando aquele time perfeito? É exatamente isso que eu quero dizer nesse segundo bloqueio. Às vezes a gente fica pensando, será que é o momento certo de fazer aquilo? Será que eu vou investir dinheiro e vai dar certo? Será que eu vou estou desperdiçando meu tempo? Esse excesso de pensamentos no sentido de medo de errar faz com que a gente acabe tendo uma paralisia por excesso de análise de situação. Obviamente é importante você analisar, você não sair na loucura fazendo, mas tudo tem que ter um limite. Porque a verdade é que todo tipo de investimento, todo tipo de ideia vai ter um risco atrelado. E você precisa entender que risco é esse e aceitar, ter essa tolerância para que o seu projeto de fato consiga ir para a rua. Ainda nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode minimizar esse segundo bloqueio. Às vezes a gente não vai conseguir zerá-lo 100%, mas tem formas de você ter um pouco mais de previsibilidade, um pouco mais de certeza dentro desse processo. Então fica até o final que eu te ensino essa parte. E o terceiro bloqueio é ausência de método. Isso quer dizer o quê? Que você até pode ter uma certa clareza do que você está imaginando, do seu projeto, você pode até topar correr um certo risco, mas se você não souber por onde começar, não tiver um sistema para que você consiga manter uma consistência, você acaba desistindo do projeto. Você fica refém da motivação, refém daquela empolgação inicial, mas quando você não está afim, a coisa acaba indo para o brejo, né? Você desiste do projeto ou coloca ele paradinho lá de escanteio. Então você precisa ter um certo sistema, uma certa metodologia para que você consiga pegar a sua ideia e quebrá-la em vários passos, quebrar em várias etapas, para que você consiga trabalhar não só quando você estiver empolgado. E não precisa ser nada muito complexo, né? Uma ferramenta tranquila, com 4 etapas, é o que você precisa. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora, nesse próximo passo. A primeira etapa é simples, é a clareza. Você precisa responder essas 3 perguntas, eu coloquei em 30 segundos aqui, porque é justamente aquela pergunta: "Tá, qual é a sua ideia?". Você precisa se vender ou entender exatamente o que você quer. Então as perguntas são: o que você quer criar? Para quem especificamente você quer vender, né, para quem é que vai comprar de você? E qual problema ela resolve? Se você não consegue responder isso de uma forma rápida, talvez você ainda não tenha clareza suficiente para partir para as próximas etapas. Você precisa pensar mais um pouquinho e tentar amadurecer. Então a clareza vem exatamente dessas 3 perguntas
que você precisa ter na ponta da língua. A segunda etapa é a etapa de validação. Ela vai te ajudar a superar o bloqueio 2, o medo de investir errado, né? Então a validação nada mais é do que você tentar encontrar pessoas que teriam interesse no seu negócio antes mesmo de você sair construindo alguma coisa. Por quê? Porque isso vai fazer você poupar energia, poupar dinheiro, poupar tempo, enfim, justamente minimizar o medo de errar. E existem algumas formas práticas, eu vou mostrar 3 aqui para você entender exatamente como funciona. Por exemplo, você tem uma ideia de negócio e quer saber se tem mercado, né, se tem pessoas interessadas, você pode pesquisar 10 pessoas na sua agenda, ou conhecidos, ou no seu Instagram, que você sabe que se encaixa no público que você desejou, né, para quem você quer que esse negócio funcione e perguntá-la se ela tem interesse, se existe aquele problema de fato para ela e ela está buscando uma solução. Então, conversar diretamente com essas pessoas, pode conversar via WhatsApp, via Instagram, enfim, ou até mesmo pessoalmente, e assim você vai conseguir pegar um termômetro do mercado, se a ideia vale a pena investir ou não, se tem pessoas interessadas em comprar antes mesmo de você tomar qualquer tipo de decisão. Esse é a melhor forma de você quebrar o medo que você tem, né, quebrar o medo de arriscar na ideia, porque você já vai ter esse sentimento de lá da ponta, né, de quem tem interesse. Outra forma é criando uma página de cadastro, né, você pode ter um site onde você explica um pouco mais a sua ideia, pode coletar e-mails. Isso também pode ser através de grupos de WhatsApp, de repente você tem um grupo do futebol, e você vai lá: "Pessoal, tô abrindo um negócio sobre isso, isso, aquilo, se alguém tiver interesse, manda uma mensagem para mim que eu explico um pouco mais". Então, a partir disso, você começa a ter um termômetro. Você pode abrir seu Instagram pessoal e gravar um stories ou um vídeo falando justamente sobre isso. "Pessoal, estou começando a fazer esse tipo de serviço, e se você tiver interesse, quiser saber um pouco mais, manda uma mensagem aqui para mim que eu explico". Então, a ideia da segunda etapa é você sentir exatamente isso e você pode começar a oferecer justamente essa pré-venda. Ó, vão ser poucas pessoas agora, enfim, gerar também o interesse das pessoas, beleza? A terceira etapa é o MVP, Produto Mínimo Viável. E o que seria isso? Vamos supor que eu pensei em lavar, criar uma empresa, criar um negócio de lavagem de estofados para empresas, né. E aí seria o quê? Seriam lavar as cadeiras giratórias, enfim, algo bem específico de negócio. Então eu conversei com alguns empresários que passam por isso, já entendi que tem empresas que nunca lavaram as cadeiras giratórias, por exemplo, e que existe um mercado para isso, as pessoas têm interesse, e aí eu vou lá, qual seria a forma mínima possível de eu testar esse negócio? Então, eu preciso de quê? Eu preciso de uma máquina, de um aspirador, não preciso comprar todos os produtos. Eu posso comprar só o produto específico para cadeira de tecido. Eu posso comprar o produto específico só para cadeira de couro. Enfim, qual é a forma mínima possível que você pode já executar essa sua ideia, já colocar em prática, né? Não precisa ser nada perfeito. A ideia aqui é você criar uma estrutura mínima para poder você já testar a sua ideia. Exemplo, você não precisa comprar um carro, plotar o carro todo, criar uma frota para testar. Você pode ir lá de Uber ou pegar uma moto, pegar seu carro e ir lá na empresa executar o serviço. Então, a ideia da terceira etapa é você encontrar a forma mínima viável para que você consiga resolver o problema que você se propôs. A quarta etapa seria, de fato, lançar, colocar essa ideia no mundo, né, no mercado. Sabe aquelas pessoas que você conversou lá na etapa de validação ou que você falou no Instagram, enfim, é exatamente você pegar o seu produto mínimo viável e agora colocar de fato para funcionar. Você oferecer o serviço, fechar o negócio com essas pessoas e a partir disso você começar a receber os primeiros feedbacks e ir fazendo os ajustes necessários baseado no que as pessoas estão te dizendo, e aí você vai lá e relança para outras pessoas, né. Você pode ir fazendo isso em blocos. Eu coloquei o exemplo de 10, mas vai depender do que é a ideia do seu negócio, mas você pode criar blocos de 10 pessoas, se for prestação de serviço, ou criar um bloco de 50 pessoas, se for uma venda de produto, até você começar a entender, superar aquele bloqueio de medo de investir, porque você vai começar de fato a sentir a sua ideia rodando, sentir o seu negócio, e aí você vai tendo essa coragem maior e vai tendo também o resultado ali na mesa, para saber exatamente onde você vai investir, onde você pode colocar mais tempo, mais dinheiro e fazer com que o negócio ganhe uma proporção, comece a escalar de uma forma saudável e segura. Então, recapitulando tudo que a gente conversou aqui,
Aprenda a identificar e quebrar esses 3 bloqueios que você sofre dentro das suas ideias, dentro dos seus processos, e sempre aplique esse framework quando você tiver a clareza suficiente sobre a sua ideia, sobre o seu negócio. Tente validar o máximo de pessoas que você conseguir, tente viabilizar o mínimo que você pode para colocar a sua ideia na rua e lance para essas pessoas que têm um certo interesse dentro desse grupo que você validou. Agora faz o seguinte, comenta aqui embaixo qual é a ideia de negócio que você tem ou qual é a sua dificuldade, que eu vou ler cada um aqui e vou responder ajudando ou mostrando em que etapa você está ou o que você pode fazer exatamente para tirar ela do papel e colocar na rua. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha para que a gente consiga atingir mais pessoas e colocar mais negócios e mais projetos nesse mundo. Beleza?